Olá pessoal, e bem-vindos a este novo episódio de O Inexplicável. Vamos falar a verdade. Em geral, temos a convicção de conhecer nossa mente. Usamos ela todos os dias para decidir, lembrar, amar, sonhar. Mas e se eu dissesse que é justamente ali, na nossa psique, que podem se esconder os piores pesadelos? Existem condições psicológicas que desafiam a lógica. Experiências tão absurdas que parecem saídas de um filme de terror, mas são 100% reais. Síndromes que aprisionam a consciência, destroem a percepção da realidade e distorcem a identidade. Quem passa por isso perde a confiança na própria mente, suspeita de cada pensamento e sente emoções distorcidas. Um verdadeiro inferno interior do qual muitas vezes não há saída. Neste episódio, vou te levar por recantos assustadores da mente humana. Vou te falar sobre 6 síndromes psicológicas arrepiantes, condições raras e assustadoras, que revelam o quão frágil pode ser a linha entre sanidade mental e loucura. Aqui estão então 6 síndromes psicológicas arrepiantes que vão te tirar o sono. A síndrome do terceiro homem. Imagine por um instante que você está completamente sozinho, na escuridão mais profunda de uma caverna sem saída, entre os gelos eternos de uma terra deserta, tão imensos e silenciosos que o tempo parece parado, ou no vazio sideral do espaço profundo, onde a terra é apenas um pontinho distante e a solidão é infinita. Quando a mente vacila sob o peso do desespero, algo inexplicável acontece. Alguém aparece ao seu lado, ou, para ser mais exato, você começa a sentir a presença dessa pessoa. Trata-se da síndrome do terceiro homem, uma das experiências psicológicas mais misteriosas e angustiantes que um ser humano pode viver. Quem foi vítima disso no passado quase sempre conta a mesma história. Uma sombra invisível, presença intangível que surge nos momentos mais sombrios e desesperadores. Você não a vê, não pode tocá-la, mas sabe, sem sombra de dúvida, que ela está ali ao seu lado. Ela te observa, te guia e, às vezes, nos piores casos, eu diria até te persegue. Como eu disse, essa experiência ocorre em situações extremas. Quando as forças se esgotam e a psique começa a ceder, algo dentro de nós se quebra. E é então que muitas pessoas começam a perceber aquela presença. Não se trata de uma simples alucinação casual ou de um engano momentâneo. Aliás, os relatos de quem experimentou a síndrome do terceiro homem são incrivelmente coerentes, como se traçasse um fio invisível entre culturas, épocas e situações distintas. Vamos pegar como exemplo Sir Ernest Shackleton, o heróico explorador dos polos, durante sua lendária expedição à Antártida. Quando parecia que toda esperança havia desaparecido, Shackleton contou que sentiu a companhia de um quarto homem invisível, que caminhava com ele na desesperada marcha final rumo à salvação. Ele e seus companheiros eram 3, mas sentiam claramente que havia alguém junto com eles. Uma entidade silenciosa os incentivava a não desistir e seguir lutando contra o impossível. Experiências semelhantes foram relatadas por alpinistas solitários nos picos do Everest, por astronautas em missões mais perigosas, por sobreviventes de catástrofes aéreas perdidos em lugares inexplorados. Afinal, quem é esse terceiro homem? Os cientistas acreditam que a resposta está na psicologia. O terceiro homem seria um mecanismo de sobrevivência do cérebro, recurso extremo da mente para lidar com esgotamento e medo. Quando a solidão é insuportável, nossa mente cria uma presença imaginária, companhia que nos protege do pânico e do abandono, ou seja, do desespero. Mas nem todos os relatos trazem conforto. Em certos casos, essa presença invisível se transforma em algo sinistro. De apoio passa a ser perseguidor. Vários alpinistas relataram ter sentido essa figura misteriosa, tentando empurrá-los para o precipício.
de vozes sussurrantes que falavam de morte e abismo. Um dos relatos mais assustadores é de um astronauta isolado no espaço por uma falha na estação. Por horas, uma voz desconhecida teria falado com ele, sussurrando para cortar as conexões, se deixar levar pelo vazio cósmico, abandonar tudo. É como se por trás dessa frágil ilusão mental se escondesse algo sombrio. Uma sombra que se insinua nos abismos mais profundos da psique humana e às vezes toma conta, transformando a ajuda em tormento. No fim, ninguém sabe realmente onde termina a sugestão e onde começa o verdadeiro mistério. O terceiro homem é só fruto da mente, reflexo de um cérebro no limite. Ou talvez algo mais antigo, uma presença real que vela por nós nos momentos em que estamos mais vulneráveis. Qual é o seu veredito? A Síndrome de Alice no País das Maravilhas. Como você se sentiria se acordasse uma manhã e descobrisse que o mundo ao seu redor não é mais o mesmo? O quarto em que você está se alonga e se estreita como em um sonho febril. As paredes parecem se dobrar, se curvar, como se tivessem vida própria, ameaçadoras, quase querendo te envolver ou te esmagar. O teto se eleva até sumir no infinito, suspenso no ar. Então, em um instante, ele desaba em sua direção, reduzindo o espaço a um ponto claustrofóbico. Você se observa um pouco. As mãos, de repente, parecem enormes, desproporcionais, como se pertencessem a um gigante ou, pior ainda, a um estranho. Mas num piscar de olhos, elas encolhem até parecerem as de uma criança. Frágeis e pequenas, incapazes de agarrar a realidade que te cerca, até o tempo, dimensão em que confiamos, torna-se instável. Os minutos se alongam ou desaparecem tão rapidamente que te deixam desorientado, atordoado. É difícil entender onde termina a realidade e onde começa a alucinação. Se tudo isso te parece um conto saído de um sonho, ou melhor dizendo, de um pesadelo, você não está longe da verdade. Para quem sofre da chamada Síndrome de Alice no País das Maravilhas, não se trata de fantasia. Retrata uma realidade assustadora que enfrentam todos os dias. O nome dessa patologia, obviamente, é inspirado no famoso romance de Luís, onde a jovem Alice cresce e encolhe em várias ocasiões, explorando um mundo de leis impossíveis e proporções distorcidas. O que no livro é imaginação para quem vive essa condição é um pesadelo real. A Síndrome de Alice no País das Maravilhas, Síndrome de Alice no País das Maravilhas, é um raro distúrbio neurológico que altera fortemente a percepção visual, auditiva e temporal. Quem passa por isso enfrenta desorientação sensorial, que pode durar minutos, horas, dias ou meses. Uma experiência que desafia a lógica e a fisicalidade do mundo como o conhecemos. Seus sintomas são variados e, no mínimo, assustadores, como micropsia e macropsia, ou seja, a impressão de que os objetos ao nosso redor são muito menores ou exageradamente maiores do que o normal. Outro sintoma comum é a distorção da percepção corporal, resultando em convicção de que partes do nosso corpo crescem desproporcionalmente ou encolhem, que nossas mãos, pés ou cabeça tornem-se irreconhecíveis, causando uma dissociação perturbadora. Muitos dos indivíduos que foram vítimas do distúrbio relataram também uma clara alteração na percepção do tempo. O tempo pode se expandir até parecer infinito ou passar tão rápido que nos faz perder a noção de cada instante. Por fim, vários pacientes relataram também ter experimentado um descompasso no ambiente ao redor. Salas, corredores e objetos se deformam, se curvam, tornando o mundo ao nosso redor instável e assustador. As causas exatas da síndrome ainda estão envoltas em mistério, mas os estudos relacionaram essa condição com algumas situações específicas. Entre elas, as enxaquecas, muitas vezes acompanhadas de aura visual, infecções virais como as causadas pelo vírus de Epstein-Barr e, em casos mais raros, condições como epilepsia ou traumas cranianos. Em geral, afeta com mais frequência as crianças, que parecem ser mais vulneráveis a esse tipo de alteração neurológica, mas não poupa nem mesmo os adultos. Cada episódio, com sua distorção da realidade, pode virar tortura psicológica. Causa ansiedade,
confusão e medo intenso pela sensação de perder o controle dos próprios sentidos. Porque pensem só por um momento o que deve significar não poder confiar nos próprios olhos, nas próprias mãos, na percepção que se tem do mundo. Não saber se o copo d'água na mesa é real ou imaginação. Além disso, a curiosidade aumenta o mistério em torno dessa patologia. Lewis Carroll sofria de enxaquecas com aura, distúrbio que causa alterações visuais parecidas com as descritas em sua obra. Talvez dessas experiências pessoais tenham surgido as imagens surreais e inquietantes que fizeram seu romance se tornar um clássico atemporal. Enfim, a Síndrome de Alice no País das Maravilhas nos lembra que a realidade, tal como a percebemos, nem sempre é confiável. Nossa mente, que acreditamos ser guardiã e fiel à verdade, pode nos trair, mergulhando-nos em um mundo distorcido, onde o espaço, o tempo e até mesmo nosso corpo escapam das regras que acreditamos conhecer. Assustador, não acham? Folia 2? Vocês já se perguntaram se é possível contagiar um pensamento? Não é uma ideia comum ou opinião banal, mas uma convicção delirante, uma obsessão que lentamente altera a percepção da realidade e faz com que quem é vítima dela afunde em um abismo escuro. Pode parecer o enredo de um filme, mas a folia 2, ou psicose compartilhada, é real, uma verdadeira condição clínica, mas também um dos fenômenos mais misteriosos e inquietantes da psique humana. Pense em uma loucura que se propaga como um vírus invisível, passando de uma pessoa para outra, contaminando os pensamentos, até construir um universo paralelo onde verdade e mentira se tornam indistinguíveis. A cena típica é esta: dois indivíduos com relação muito próxima, como casal, irmãos, pai e filho ou amigos inseparáveis, passam a compartilhar crenças cada vez mais estranhas, paranoicas e frequentemente bizarras. A centelha inicial quase sempre vem de um indivíduo já afetado por distúrbios psicóticos, chamado de indutor. O outro, chamado de induzido, começa como uma pessoa saudável ou com uma mente vulnerável. Mas, através da exposição constante e da profunda dependência emocional do primeiro, acaba absorvendo essa mesma loucura. Esses dois indivíduos juntos criam uma realidade distorcida, vendo conspirações inexistentes, temendo ameaças imaginárias e até ouvindo vozes que ninguém mais ouve. A loucura se alimenta da relação deles, tornando-se um pacto sombrio e invencível. E aqui está a parte mais desconcertante. Se o vínculo entre essas pessoas é quebrado, por exemplo, através da internação separada ou da distância física, o induzido quase sempre consegue voltar à realidade. Como se a psicose tivesse sido transmitida de fora, em vez de ter se originado nele. Um dos casos mais famosos é o das irmãs Christine e Léa Papin. Na França dos anos 30 eram empregadas domésticas de uma família burguesa rica, mas entre elas se estabeleceu um vínculo simbiótico intenso e, acima de tudo, paranoico. A relação acabou em um assassinato brutal. Elas mataram a dona da casa e sua filha a sangue frio, acreditando serem inimigas dispostas a prejudicá-las. Para muitos psiquiatras, isso comprovou a existência dessa patologia. A psicose de Christine contaminou a mente frágil de Léa, arrastando-a num turbilhão de loucura e violência. Mas atenção, esse fenômeno não diz respeito apenas a episódios criminais extremos. A psicose compartilhada pode se manifestar de forma mais sutil e menos visível. Pense em uma mãe que convence o filho de que está sendo vítima de perseguições por parte dos vizinhos. Ou dois parceiros que reforçam juntos a paranoia de serem espionados pelos serviços secretos. Com o passar do tempo, aquele medo que era simples se transforma em uma certeza inabalável, em uma obsessão que se autoalimenta e se expande. Parece que o eco da loucura se amplifica entre as pessoas a cada interação, até que uma suspeita ou temor vire verdade absoluta. Mas acredito que essa síndrome, já perturbadora por si só, também nos lembra de outra verdade. Ou seja, a mente humana é frágil, permeável e às vezes contagiosa. Um lugar onde a fronteira entre real e imaginário pode sumir na escuridão. Em questão, um instante.
a Síndrome de Paris. A cidade das luzes, do amor eterno, da moda atemporal e da arte que moldou épocas inteiras. Para milhões, seu nome já traz imagens de sonho. Passeios românticos ao entardecer no Sena, cafés históricos para saborear croissants e vistas incríveis do topo da Torre Eiffel. Por trás desse esplendor há um lado sombrio. Uma peculiaridade que, para alguns visitantes, se manifesta como um verdadeiro pesadelo a olhos abertos. Estou falando da Síndrome de Paris, um distúrbio pouco conhecido e quase inacreditável aos nossos olhos, que afeta principalmente turistas japoneses em visita a Paris. Em casos extremos, pode causar graves crises psicológicas, com sintomas além da decepção de viagem. Mas como uma cidade tão mágica pode desencadear um colapso emocional desse tipo? Bem, a resposta é simples, mas surpreendente. Tudo começa com um sonho. Para os japoneses, Paris é um lugar mitológico, quase lendário. Filmes, romances, propagandas e programas de televisão pintam uma imagem idealizada e, na maioria das vezes, irreal dela. Um mundo de romantismo, sofisticação e cultura refinada. Para eles, não é apenas um destino turístico, mas sim um ideal a ser alcançado. Quando a viagem se realiza e esses turistas chegam à capital francesa, o sonho começa a desmoronar. A cidade real é bem diferente do que imaginaram. O trânsito é caótico, o metrô lotado e barulhento, os lojistas às vezes parecem rudes e a própria área está impregnada de um caos urbano, que surpreende e desorienta. Os batedores de carteira, ruas sujas, barulho constante e estresse urbano se acumulam implacavelmente como uma onda avassaladora. Para um visitante ocidental, esses elementos podem parecer meros incômodos sem importância, porque ele manteve por anos uma imagem idealizada e quase sagrada da cidade. Ele se torna um choque psicológico devastador. Essa diferença entre expectativa e realidade se transforma em uma fratura profunda na mente. E é aqui que surge a Síndrome de Paris. Os sintomas surgem rapidamente e são dramáticos. Ataques de pânico intensos, vertigens e taquicardia, delírios de perseguição e paranoia extrema, chegando até alucinações visuais e auditivas. Alguns pacientes acreditam que Paris é uma armadilha, uma ilusão malévola, ou que estão sendo vítimas de conspiração. O terror, em resumo, toma conta. No passado, turistas japoneses entraram em pânico, fugiram de hotéis à noite ou buscaram abrigo na embaixada japonesa, implorando por repatriação imediata. Uma situação tão comum que obrigou a embaixada a criar um verdadeiro serviço de assistência psicológica dedicado aos viajantes em crise. Embora a Síndrome de Paris não seja oficialmente reconhecida nos principais manuais psiquiátricos, dezenas de casos são documentados anualmente. Os especialistas concordam em defini-la como um caso extremo de choque cultural, amplificado por um conjunto de fatores sociais e linguísticos. Turistas japoneses acostumados à cortesia, precisão e respeito às regras se deparam com um ambiente considerado desorganizado, brusco e muitas vezes imprevisível. O cérebro, incapaz de lidar com o abismo entre o ideal criado e a dura realidade, entra em crise e desmorona sob o peso de uma desilusão insuportável. Não se trata só de cultura ou estresse de viagem. Alguns estudiosos também levantaram a hipótese de uma ligação com traços psicológicos específicos e predisposições individuais, assim como o efeito multiplicador da solidão e do isolamento em um ambiente estrangeiro e alienante. Em última análise, a Síndrome de Paris é um alerta sombrio e fascinante. Às vezes, sonhos que mais desejamos podem virar nossos piores pesadelos. Quando a mente não suporta a desilusão, pode afundar em um abismo emocional, onde a cidade das luzes vira palco de uma luta interna, assustador, para dizer o mínimo. Saltador francês do Maine. Aquela de que estou prestes a falar é, sem sombra de dúvida, a síndrome mais peculiar e, de certo modo, inexplicável entre as incluídas neste episódio. Antes de tudo, é um distúrbio que ocorreu apenas uma vez na história, em uma área geográfica bem específica.
um canto remoto do Maine abrigava uma pequena comunidade de franco-canadenses, acostumados ao frio intenso, ao trabalho nas florestas e ao isolamento quase total do mundo. Foi exatamente aqui que os médicos antropólogos começaram a observar um fenômeno tão curioso quanto inquietante. Muitos membros daquela comunidade tinham reações exageradas e aparentemente irracionais a estímulos muito simples. Bastava apenas um grito repentino, uma tosse, até mesmo um movimento mais brusco do que o normal para fazê-los literalmente saltar como molas descontroladas. Saltar, gritar, se agitar de forma incontrolável, bater nas pessoas ao lado deles. E não só, nesses momentos de agitação extrema, obedeciam imediatamente a qualquer ordem dada por qualquer pessoa que estivesse por perto, como se estivessem completamente hipnotizados, incapazes de resistir. Alguns casos documentados envolvem ainda a ecolalia, ou seja, a repetição de vocalizações feitas por outra pessoa, e a ecopraxia, a repetição de movimentos realizados por outra pessoa. Dominados pela síndrome, os indivíduos eram altamente sugestionáveis e não conseguiam evitar repetir as palavras ou sons vindos da pessoa que os comandava. Assim como não conseguiam evitar bater, deixar cair, lançar, pular e sobressaltar. Esse comportamento estranho ficou conhecido como Jumping Frenchman of Maine, literalmente homem que salta do Maine. Foi rapidamente classificado como uma nova doença de origem desconhecida. Mas o que causa essas reações exageradas? Era um distúrbio neurológico, um legado evolutivo que mantinha um mecanismo de defesa ancestral, uma espécie de reflexo de sobrevivência exacerbado, ou seria um fenômeno cultural ligado às condições extremas de isolamento, medo e tensão vividas diariamente por essa comunidade. As hipóteses são inúmeras, mas nunca se chega a uma conclusão definitiva. Os estudos mais reconhecidos sugerem que o distúrbio deriva de uma forma extrema do reflexo normal de sobressalto, aquela reação automática que todos nós sentimos quando somos assustados por um barulho repentino, por exemplo. No caso do Jumping Frenchman, porém, esse reflexo se tornava algo incontrolável, amplificado a níveis que desafiam a lógica. Alguns neurologistas sugeriram uma possível origem genética, talvez herdada e intensificada em grupos pequenos e isolados, onde o patrimônio genético é mais restrito. Outra teoria considera o fenômeno um comportamento aprendido ou reforçado socialmente na comunidade. Em um ambiente hostil, onde medo e tensão eram constantes, esses reflexos exagerados podiam virar um ritual coletivo. Resposta quase automática, estresse ambiental prolongado, forma de manter coesão social ou se submeter rápido a sinais de perigo. Esse fenômeno chamou a atenção de cientistas e estudiosos ao longo dos anos, de George Miller Bird, que o descreveu no fim do século XIX, até psiquiatras e neurologistas atuais que ainda buscam decifrar seus mecanismos ocultos. Seja como for, o Jumping Frenchman of Maine continua envolto em uma aura de mistério. Exemplo notável de como a mente pode reagir de forma imprevisível e surpreendente em situações extremas. A síndrome da máscara sorridente. E para concluir este panorama de síndromes perturbadoras, não posso deixar de falar daquela que, na minha opinião, merece o prêmio de mais perturbadora, a síndrome da máscara sorridente. Imagine ser forçado a sorrir constantemente por dias, semanas, meses, anos, mesmo quando por dentro você sente apenas tristeza, raiva ou medo. Um sorriso que não nasce do coração, mas que se torna uma expressão obrigatória, uma armadura fixa no rosto. Essa é a base da síndrome da máscara sorridente, um distúrbio psicológico e neurológico que recebe esse nome justamente por causa dessa máscara de sorriso artificial e prolongado, que acaba deformando não só o rosto de quem sofre com ela, mas também sua percepção do mundo ao redor. O primeiro estudo a descrever esse fenômeno veio do Japão, graças ao professor Makoto Natsumi, da Universidade de Osaka, Shoin Natsumi. Ele observou que muitas mulheres, obrigadas pela rígida cultura de trabalho japonesa a manter sorrisos perfeitos, às vezes por horas, durante suas funções no setor de serviços, começavam a nem perceber que estavam sorrindo.
Esse sorriso artificial permanecia nelas, mesmo quando contavam experiências dolorosas ou estressantes, transformando uma simples expressão em uma farsa e uma prisão emocional. No Japão, especialmente para as jovens garotas que trabalham em contato com o público, sorrir não é apenas um gesto de cortesia, é uma verdadeira regra de ouro sem a qual a própria carreira pode ser comprometida. O sorriso se torna assim uma obrigação social, imposto como requisito essencial para conseguir e manter o emprego. Essa pressão constante acaba reprimindo as emoções genuínas, provocando depressão, ansiedade e, em muitos casos, até distúrbios físicos, como dores musculares ou cefaleias persistentes. A época em que essa exigência de sorrir a todo custo se espalhou remonta aos anos 80, justamente no Japão. Com eventos como a abertura da Tokyo Disneyland em 1983, que contribuiu para difundir um modelo social onde o sorriso perfeito e obrigatório se tornou a norma no ambiente de trabalho. Mas não se trata só do Japão. Também na Coreia do Sul a síndrome foi reconhecida, onde a máscara do sorriso é comparada a um uniforme. Um atributo necessário para se destacar em um ambiente de trabalho competitivo e impessoal. Um consultor psicológico coreano chegou a descrever essa sociedade como um circo de palhaços, onde todos usam sorrisos largos, mas vazios, sem emoção real. Tudo isso mostra que a síndrome da máscara sorridente não é só um distúrbio visual ou psicológico. É o testemunho de uma realidade em que a imagem exterior se torna uma armadilha. Usar uma máscara por muito tempo deforma a identidade, isola a pessoa e gera insegurança profunda. Quem sofre sente constante estranheza, vendo não só o próprio rosto sorridente como uma encenação, mas percebendo nos rostos dos outros a mesma inquietante rigidez de sorrisos artificiais e perturbadores. E o que pode ser mais perturbador do que a ideia de não poder confiar nem mesmo em um sorriso? Encerramos este episódio do podcast. Mas quero concluir com uma reflexão. A verdade é que nós, seres humanos, confiamos completamente em nossa mente para interpretar o mundo ao nosso redor, para encontrar sentido, para nos orientar na vida. O problema ocorre quando é a própria mente que nos trai. Quando realidade e ilusão se misturam e o normal se desfaz. Se torna fonte de terror. Não há escapatória dessa prisão invisível. O verdadeiro horror não está fora de nós, escondido na escuridão ou em alguma criatura monstruosa. Ele está dentro de nós, escondido nos recantos mais profundos da nossa psique. E é lá, nesse labirinto de percepções enganosas, que se esconde o maior mistério e talvez o mais inquietante de todos. O que vocês pensam sobre essas síndromes? Vocês já tinham ouvido falar delas? Qual acham a mais assustadora e por quê? Me contem nos comentários. O Inspiegabile Podcast é um original escrito e dirigido por Luca Parrella, com design de som de Matteo Alessandro. Se gostou do episódio, curta, inscreva-se no YouTube ou compartilhe com amigos.